Bom dia para você que está em casa, bom dia para você também, Julião. Bom dia, Pamela, e uma ótima sexta-feira para você que está em casa nesse primeiro dia de medidas mais duras para tentar barrar o aumento de casos de Covid-19 na cidade. Então vamos aos destaques. Isolamento rígido em Fortaleza começa com fila de espera para entrar em supermercado. Nas barreiras de fiscalização, trânsito congestionado em avenidas da cidade com excesso de veículos. Nas feiras livres, permissionários insistem nas vendas que estão proibidas, mas encontram poucos compradores. E nos terminais de ônibus, movimento de trabalhadores que não encontraram fiscalização. A gente traz as novas regras de circulação por Fortaleza. E os documentos que você precisa ter em mãos caso precise sair de casa para atividades essenciais. Polícia investiga cearense que agrediu a esposa e compartilhou o crime nas redes sociais. E tem a homenagem dos filhos que precisaram se reinventar para demonstrar todo o carinho às mães. É agora no Jornal Jangadeiro. Fortaleza vive hoje o primeiro dia de regras mais rígidas de isolamento social, que significa uma grande mudança na rotina da cidade para ter menos gente na rua. E a partir de agora até o próximo dia 20, só é permitido sair de casa para aquilo que é essencial. Nada de sair para dar uma voltinha, tá? Vem aqui no telão que a gente vai te mostrar as principais regras. Isso. Olha só. Ir ao supermercado é essencial, mas é preciso levar um comprovante de residência para comprovar que você mora lá perto. Não dá para sair de um bairro a outro para fazer as compras. Está autorizada a entrada de apenas uma pessoa por família e, lógico, é preciso utilizar máscara. Você também pode sair de casa para procurar atendimento médico e também veterinário para o seu bichinho de estimação. Pode ainda sair para cuidar de idosos ou crianças com necessidades especiais. Para esse tipo de saída, você pode transitar entre um bairro e outro. Os fiscais vão confiar na sua palavra, mas eles podem utilizar até câmeras de vídeo monitoramento para fiscalizar sua movimentação e comprovar que você falou a verdade. Também é possível sair de casa para ir à farmácia comprar medicações. Nesse caso, também é necessário levar um comprovante de endereço para comprovar que você está perto de casa. E quem trabalha em serviços essenciais, empregos domésticos, com entregas ou em estabelecimentos autorizados a funcionar, precisa sair de casa com identificação, que pode ser o crachá ou a farda. Também é importante ter uma declaração do empregador que informe o local de trabalho. Olha, todas as pessoas que forem sair de casa precisam estar com comprovante de endereço. Isso é obrigatório. Tem fiscalização por toda a cidade. Quem estiver irregular e for flagrado pela primeira vez, vai ser apenas advertido. Isso vai ficar registrado no aplicativo usado pelos fiscais, que registra seu nome, dia e hora da advertência e dados do veículo, caso você esteja em um deles. E caso você seja flagrado descumprindo o decreto outra vez, pode ser até levado para a delegacia para responder a crime de desobediência. A pena é de detenção de 15 dias a 6 meses. Por enquanto, não vai haver aplicação de multas. O trabalho é de conscientização, mas caso haja resistência a cumprir as regras, a polícia pode ser acionada. É isso. E olha só, no primeiro dia de isolamento rígido aqui em Fortaleza, o que a gente flagrou foi uma intensa movimentação de veículos. O registro de tráfego pesado de carros foi visto em várias vias da cidade. O que diz o novo decreto é que as pessoas devem ficar em casa. Circulação apenas de pessoas que estejam trabalhando ou precisem dos serviços essenciais. Mas o que a gente notou foi um cenário totalmente diferente. Na Barra do Ceará, olha esse longo congestionamento. Lembra dias normais, com todos os setores funcionando. Sinal de que ainda tem muita gente em deslocamento pela cidade. Isso contrariando todas as medidas anunciadas pelas autoridades. E nessa guerra contra o coronavírus, só ganhamos se estivermos todos juntos, respeitando regras. É o que dizem os especialistas em saúde. Fique em casa. Atitude diferente dessa, nada surtirá efeito.
Olha, e desde a sexta-feira, à meia-noite desta sexta-feira, foram iniciadas as medidas de isolamento social mais rígido para combater o avanço do novo coronavírus. Foram montadas essas barreiras de fiscalização. E desde o primeiro minuto de hoje, agentes estão nas ruas acompanhando a movimentação de carros e pedestres. A desobediência às medidas pode resultar até em prisão. Várias barreiras foram formadas por órgãos da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Estado, sendo distribuídas em diversos pontos da cidade, principalmente nos limites de Fortaleza com municípios da região metropolitana. Essa, por exemplo, está localizada na Avenida Leste-Oeste, na Barra do Ceará. No início da noite, as pessoas foram alertadas sobre a necessidade do cumprimento do decreto. E desde as 0 hora desta sexta-feira, só passou por aqui quem comprovasse a necessidade de estar nas ruas. Já essa outra barreira foi montada na Avenida Aguanambi, no bairro de Fátima. A principal orientação repassada aos motoristas era sobre o uso das máscaras, que se tornaram obrigatórias para quem estiver circulando nas ruas. A cidade foi dividida em mais de 100 quadrantes, cada quadrante com equipes ali também da guarda, da MC, da polícia, que farão abordagens, eventualmente também pequenas barreiras, né, em ruas secundárias. O outro foco também são transeuntes, pessoas que também estão a pé nas ruas. Feiras já estão proibidas, né? Locais também como praia, calçadões, como Beira-Mar, a Vila do Mar, e praças públicas, quadras públicas, areninhas, nada disso mais pode ser frequentado. Se a pessoa sair de casa, primeiro verificação logo máscara. E além disso também a pessoa sair, ela tem que justificar o porquê está saindo, tem que se enquadrar em uma das 12 possibilidades que estabelece o decreto e comprovar. Quem descumprir as medidas pode ser encaminhado à delegacia por infringir o artigo 268 do Código Penal Brasileiro, que é o não cumprimento de medidas sanitárias preventivas. Os policiais estão orientados a abordarem as pessoas nas barreiras móveis, identificar as motivações por elas estarem fora de casa e buscar orientar e conscientizar. Caso haja alguma reação, desobediência patente, aí poderá haver a prisão, a condução dessa pessoa à delegacia de polícia civil, em caso extremo, por crime de desobediência, e se ela resistir, também por resistência à prisão. As autoridades alertam para a conscientização da população, nesse período tão delicado. O mais importante agora, reforçamos, é a consciência e a sensibilidade de cada um, de permanecer em casa. A gente entende que é difícil, é complicado, mas é necessário, né? Nem sempre a gente pode fazer o que é bom, o que queremos, às vezes tem que fazer o que é necessário. Então, se conscientizar. E que é o que nós mais queremos, evitar problemas, mas, claro, se for necessário o uso da força policial, se for necessário medidas coercitivas, elas deverão ser cumpridas. Por quê? Para que a gente possa preservar e salvar vidas. Seguindo as fiscalizações por Fortaleza, a AGFIS encerrou a Feira Livre do bairro Álvaro Wayne. Os feirantes foram orientados a retirar seus produtos e foi realizada a dispersão. A ação contou com fiscais da AGFIS e agentes da Inspetoria de Proteção Ambiental e do Grupo de Operações Especiais da Guarda Municipal. A realização de feiras de qualquer natureza em espaços públicos ou privados está proibida de acordo com os 2 últimos decretos, municipal e estadual. Em instantes, flagrantes de muita movimentação no primeiro dia de isolamento rígido em Fortaleza. Você vai saber também todos os serviços que vão funcionar durante esse período e as barreiras sanitárias instaladas nas saídas e entradas de Fortaleza. E ainda nessa edição, o caso de uma mulher agredida pelo companheiro. Tudo foi gravado por ele e divulgado em redes sociais. A gente volta já. A gente está de volta e continua falando do primeiro dia do decreto de isolamento rígido, né? Adotado pelo governo do estado e prefeitura na tentativa de reduzir os números da Covid-19. A medida quer reduzir a circulação de veículos e de pessoas em ruas e avenidas. A repórter Juliana Brito acompanhou a movimentação na Avenida Beira-Mar e no terminal de ônibus do Papicu. Silvio mora na Cidade 2000 e trabalha no José Walter, mas para garantir o direito de ir até o trabalho,
A partir de hoje, ele precisa estar com esta declaração em mãos, que comprova a necessidade de sair de casa diariamente. Apesar de trabalhar no escritório de contabilidade, a gente presta serviço diretamente para supermercados, empresas que trabalham com EPI. Então, para a gente, isso é um serviço essencial. Yasmin trabalha em supermercado, que é atividade essencial. Ela também está com a declaração. Uma declaração comprovando que eu estou indo trabalhar. Mas alguém te parou? Não, em nenhum momento ninguém me parou, não. As novas medidas mais rígidas de isolamento social começaram a valer em Fortaleza nesta sexta-feira e vão até o dia 20 de maio. Aqui no terminal do Papicu, funcionárias da prefeitura distribuíram 2 máscaras para quem ainda estava sem, já que agora não é mais permitido entrar no ônibus sem o equipamento de proteção. Neste coletivo, foi instalada uma barreira para evitar o contato do motorista com os passageiros. Segundo a prefeitura, a fiscalização nas ruas está sendo feita com barreiras em formato de blitz, montadas em 104 áreas de Fortaleza, onde atuam agentes da Polícia Militar, AMC e Guarda Municipal. Na Avenida Raul Barbosa, os veículos que trafegavam no sentido Sertão-Praia foram parados. A gente vai criar alguns congestionamentos na cidade, mas a gente vai orientar esses usuários sobre a questão do trânsito na cidade, ser o trânsito só em atividades realmente essenciais, observar a questão do uso da máscara. Então, alguns condutores ainda estão sem o uso da máscara, a gente para esse veículo e esse veículo só vai sair se esse condutor usar a máscara. Caso ele não tenha, nós até estamos fornecendo essa máscara. A nossa grande preocupação é que a gente também não atrapalhe aquele serviço de urgência, o médico, o policial. Os órgãos de segurança vão contar com um importante aliado no combate à aglomeração de pessoas em espaços públicos como a beira-mar. As imagens das câmeras de videomonitoramento espalhadas pela cidade vão ser utilizadas na fiscalização do cumprimento do decreto de isolamento social. Aqui na beira-mar, viaturas da polícia faziam ronda. A Praça dos Estressados e as quadras esportivas estavam vazias, mas ainda tem gente fazendo caminhada, desrespeitando a proibição de realizar atividades físicas ao ar livre. A partir de hoje, é proibido circular em praças, calçadões, praias e qualquer espaço público. Vendedores ambulantes também circulavam pelo local, exercendo atividade não essencial, o que não é permitido. Mesmo com alguns flagrantes, a quantidade de pessoas por aqui é menor. Benício passa pela avenida todos os dias e hoje percebeu a diferença. Tá muito deserto, né? Tomara que tudo isso passe logo. E o repórter Marco Meirelles passou por estabelecimentos comerciais que podem funcionar. São aqueles considerados serviços essenciais. Mas eles precisaram se adequar para cumprir as determinações mais rígidas de acesso. O movimento nos corredores deste supermercado não é muito intenso. Mesmo assim, tem uma fila de espera para entrar na loja. E só depois de higienizar as mãos com álcool gel controlado por um funcionário. O cartaz também informa a obrigatoriedade da máscara de proteção e da permissão de entrar apenas uma pessoa por família. A gente já está colocando algumas placas avisando aos clientes, né, que é só uma por pessoa e entrada somente com máscara. Como é que estão as pessoas? Elas estão aceitando? Tem umas que ainda resistem? Hoje em dia tem umas pessoas que ainda estão resistindo ainda, mas a gente tem um botão pessoa na porta para evitar essas coisas. Mas não tem outro jeito. É preciso aceitar as regras que são para a segurança de todos. É recomendado ainda seguir o exemplo de Dona Maria, que tem 75 anos e está no grupo de risco para a Covid-19. Ela só sai de casa quando é realmente necessário. Eu só saio de casa o necessário mesmo, fazer minhas compras e pronto. O isolamento social mais rígido, que começou nesta sexta-feira, não proíbe que as pessoas façam as compras. Por isso, nada de desespero, basta seguir as regras que foram adotadas para impedir a superlotação nos estabelecimentos que têm autorização para funcionar. O decreto exige a utilização de máscara de proteção para funcionários e clientes entrarem na loja. E apenas uma pessoa por família tem acesso. O álcool gel a 70% também precisa estar disponível.
Além disso, quem está no grupo de risco tem direito a atendimento prioritário. São os idosos com mais de 60 anos, imunodeprimidos, portadores de doenças crônicas, hipertensos, diabéticos, doentes cardiovasculares e pacientes oncológicos. É uma situação necessária atualmente, né, devido à pandemia do jeito que está, né? A gente não sabe como é que vai ficar a situação no futuro. As medidas se aplicam também aos postos de combustíveis e farmácias. Nesta daqui tem controle para entrada, apesar do movimento pequeno. A maior procura das pessoas é mesmo pelos supermercados. E tem fila para entrar nesta loja do centro. Tem que se fazer isso aqui porque os leitos estão tudo se ocupando. Então, se todo mundo pegar, não vai ter como atender todo mundo. Infelizmente, é duro a decisão, mas o remédio é esse. Pelo decreto, os estabelecimentos devem impedir a entrada de clientes quando o espaço da loja não for suficiente para que as pessoas façam as compras, mantendo o distanciamento social de 2 metros. A pessoa que precisa se deslocar para um estabelecimento de serviço considerado essencial tem que ter um comprovante de residência que pode ser a conta de água, luz, telefone ou até mesmo do cartão de crédito. Isso porque se ela for parada em uma fiscalização, tem como provar que mora próximo ao local. Mas no primeiro dia de medidas mais rígidas foi difícil encontrar alguém com este documento. Por ser o primeiro dia, acredito que muita gente ainda não vai estar respeitando isso, mas com o passar dos dias eu creio que todo mundo vai seguir as exigências, é por um bem maior, né? E nesse primeiro dia de funcionamento do novo decreto do governo do estado, nós fomos conferir como foi o funcionamento das tradicionais feiras livres em alguns bairros. A partir desta sexta-feira, dia 8, o decreto fica muito mais rígido, fiscalizando inclusive os feirantes. E a nossa equipe veio até a Cidade 2000, onde tradicionalmente acontece uma feira que é justamente nesse espaço aqui. E eles estão seguindo rigorosamente o novo decreto, ou seja, não estão trabalhando. Normalmente, quantos barraqueiros trabalhavam aqui? Para cá temos uma faixa de umas 100 a 110 barracas de feirantes. Você tem uma ideia há quanto tempo essa feira existe? Numa faixa de uns 30 anos e nunca aconteceu esse tipo de coisa. E agora, como fica a vida de vocês? Fica difícil, né? Porque nós dependemos da feira. Nós não sabemos fazer outra coisa. E esse decreto justamente nos atrapalha, porque nós necessitamos de trabalho para sustentar nossas famílias. E no caso é o seguinte, nós sem trabalhar não temos o que comer, basicamente, né? Nós não precisamos de punição, mas sim de uma solução para nós resolvermos o que nós temos que fazer. A tradicional feira do Quintino Cunha também não aconteceu, que era justamente aqui na Avenida Independência. Estranhou hoje acordar e não ter a feira? Estranhou, hoje não teve a feira. Não apareceu ninguém aqui? Nenhuma barraquinha, não montaram nada aí. Então houve a consciência por parte dos feirantes, não é isso? Houve. Realmente eles tomaram a consciência que tem que dar uma parada, né? Tem que aguardar, cuidar primeiramente da saúde. E olha o registro enviado por um telespectador do Jornal Jangadeiro. Essas imagens foram feitas no início da noite de ontem em um supermercado atacadista no município do Eusébio, na região metropolitana. As pessoas formam uma fila a perder de vista para entrar no local. O estacionamento ficou lotado de carros. A gente lembra e reforça que os supermercados são classificados como serviço essencial, portanto eles vão permanecer abertos. Por isso não precisa de desespero, correria. A orientação é que uma só pessoa da família vá às compras e não precisa fazer grandes estoques de alimentos em casa, porque não vai haver desabastecimento. Agora a gente vai ver como está o isolamento social no centro de Fortaleza. Será que as novas regras estão sendo cumpridas por lá? Quem mostra pra gente é a Camila Batias, da Rádio Tribuna Band News FM. Olá, boa tarde a todos. Eu estou aqui no centro da cidade, na Praça do Ferreira, e por aqui a movimentação segue tranquila. Tem um bloqueio na rua Floriano Peixoto, entre a Travessa Pará com a rua Pedro Borges.
Isso para organizar a fila da agência da Caixa Econômica, que tem aqui no local, que por sinal quase não tem fila. E as pessoas que estão entrando na agência estão usando máscara e mantendo aquela distância de 1,5 metro entre as pessoas. E vale ressaltar, pessoas que necessitam utilizar um serviço essencial, como supermercados, farmácias, unidades de saúde ou bancos, também tem livre acesso, mas tem que comprovar. Toda e qualquer pessoa é obrigada a sair de máscaras de proteção e portando o comprovante de residência. E quem estiver trabalhando deve estar também resguardado com a declaração da empresa e com um crachá. Volto com vocês aí no estúdio. O repórter Rafael Moura conversou com o prefeito Roberto Cláudio sobre o isolamento social rígido que passou a valer hoje aqui em Fortaleza. O prefeito falou ainda sobre a situação dos leitos de UTI e da importância da população para que os casos de Covid-19 não cresçam ainda mais. Vamos ver. Nós estamos aqui no Paço Municipal. O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, está recebendo a equipe da TV Jangadeiro para falar sobre a renovação desse decreto que vai começar a valer a partir de hoje. Primeira pergunta para o senhor é: como isso será fiscalizado? Quem vai fiscalizar? No meio dessa fiscalização, quem for pego, por exemplo, sem o uso da máscara, pode ser multado? Qual o valor dessa multa? Como é que vai funcionar nesse primeiro dia? Rafael, um prazer. Primeiro, a gente terá sim um plano operacional de fiscalização, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Agência Municipal de Fiscalização, AMC e Guarda Municipal vão estar trabalhando sobre uma única orientação, integrados. Você fez uma pergunta exemplar bem prática. E se alguém foi parado sem máscara, vai ser multado? Não, primeira vez que for parado, a orientação é a pessoa ou voltar para casa ou continuar a sua circulação, desde que para um fim essencial, de máscara. Apesar do decreto ser bem detalhado, é possível que a gente encontre na ponta, no mundo real, situações que não são nem proibidas explicitamente e nem permitidas explicitamente. A gente vai visitar, inclusive, as comunidades, vamos entrar nas comunidades para poder entender por que estão acontecendo aglomerações em calçadões, em praças, em feiras não permitidas, em bares que não têm alvará. A gente não está prevendo uma multa financeira, a gente está prevendo, como eu disse, uma responsabilidade civil e até penal, criminal, e TCO, boletim de ocorrência, inclusive, vão ser realizados. E no caso de estabelecimentos comerciais, a gente está, inclusive, está previsto a apreensão de bens ou até a interdição da atividade. Por que, na opinião do senhor, o Ceará hoje, infelizmente, é o terceiro estado com maior incidência, né, tanto de mortes como de casos confirmados? Qual é a sua opinião sobre essa estatística? Tem duas hipóteses bem concretas. O próprio Ministério da Saúde reconhece o Ceará como um dos melhores sistemas de vigilância epidemiológica. O que quer dizer isso? Quem coleta mais dado, quem coleta dado melhor e quem registra mais, acaba tendo mais casos notificados. E isso é uma coisa boa, porque quem registra mais conhece melhor a situação e pode agir sem ser às cegas, agir naquilo que precisa. E uma segunda é que a precocidade dos casos no Ceará muito possivelmente se deu, porque não coincidentemente a gente está entre os estados com maior fluxo aeroportuário internacional, um dos 4 maiores, o aeroporto de Fortaleza, se deu porque os primeiros casos eram importados e essa foi a via de contaminação dos primeiros casos. A rede pública, por exemplo, vai ter já tem hoje 98% em alguns hospitais, até 100% na capacidade tanto de enfermarias como UTIs, sobretudo UTIs. Significa que nesse momento do pico não vão ter mais UTIs, não vão ter mais leitos. Como é que a prefeitura, junto com o governo, tem se preparado para viver esse momento e se de fato é essa previsão de calendário mesmo, até para que a população possa se prevenir melhor? Vai depender muito se esse isolamento social rígido vai ter ou não vai ter efeito, vai ter efeito em que dimensão, vai depender muito dos hábitos da população ao longo dos próximos dias, vai depender também como os óbitos em crescendo como estão. Esses óbitos vão influenciar a atitude de pessoas de comunidade. Tem muitas variáveis que não estão no nosso controle que podem influenciar a data e o momento crucial do pico. O mais importante é o que você disse, é a gente entender que ele já está acontecendo, está na ascendência de casos, a gente está chegando no limite de saturação de alguns hospitais nossos e que é fundamental a gente continuar lá com pressa e celeridade, abrindo leitos como a gente tem feito, governo e prefeitura. Existe algum tipo de ação traçada para as próximas semanas aí, de uma forma mais específica para as comunidades carentes, onde existe esse número maior de pessoas que infelizmente ainda estão pelas ruas? Como é que vai funcionar também a fiscalização para essas pessoas e essa campanha, óbvio, de conscientização para eles? A gente já tem
sido complicadas ao longo das últimas 2 semanas. Essa epidemia a gente só vai resolver, não é se a gente cuidar da nossa doença, é se a gente entender que o nosso hábito pessoal pode influenciar toda a saúde de uma comunidade, de uma casa e uma comunidade. Como é que hoje a Prefeitura tem tentado se posicionar, muito além do auxílio emergencial que já está sendo oferecido, para essas pessoas de uma forma específica, que ainda assim, aparentemente, são as que insistem em sair de casa porque querem, de alguma maneira, buscar essa sobrevivência financeira para tentar levar a vida aí? Há hoje um conjunto de medidas, eu diria que compõe uma rede de proteção social mínima. Em um momento como esse, a escassez é a regra, né? Principalmente para os mais vulneráveis. O município de Fortaleza está distribuindo aí um volume muito significativo, são mais de 340 mil cestas básicas mensais. Também estamos com a política de renda auxiliar de R$100 para quem é autônomo, feirante ou ambulante cadastrado ao município. Também suspendemos cobrança de impostos para autônomos e microempresários. Acabamos qualquer ação judicial de dívida ativa e estamos também analisando e tateando aonde depois disso há ainda necessidades. Por isso que é importante, como você disse, a gente depois de montar essa rede toda, continuar avaliando o que é que precisa ser refinado, aprimorado e complementado. Então, prefeito, a gente agradece a sua entrevista. Queria que o senhor deixasse, para finalizar, uma mensagem para quem está em casa, sobretudo aquelas pessoas que estão com aquele medo no segundo momento da doença. Todo mundo está ansioso, querendo que isso tudo passe logo e que tudo volte à normalidade. Tenta dar uma mensagem para tranquilizar quem está em casa. Obrigado, Rafael. Essa doença é uma doença que não tem vacina e não tem cura. Hoje o nosso cálculo é que 20% daqueles que pegam o vírus desenvolvem sintomas que precisam se internar. E em torno de 5% precisam ir para a UTI. Se a gente conseguir isolar-se, todos nós isolarmos em casa e evitar que todo mundo se contamine ao mesmo tempo e que essa curva de transmissão, ao invés de ser assim, ela aconteça dessa maneira, a gente vai ter muito menos pessoas esperando numa UPA ou no posto de saúde para um leite UTI. Se cada um de nós fizer nosso papel, muitas vidas serão salvas. Olha, muita gente tem insistido em ir fazer atividades físicas em locais de grande circulação e o resultado é a aglomeração, o que agrava a transmissão do novo coronavírus. Mas a expectativa é que esse cenário mude com o endurecimento das regras do isolamento social. Mesmo com a determinação do isolamento social no Ceará, os espaços públicos usados normalmente para práticas esportivas continuavam registrando movimentação. Pessoas caminhando ou correndo no calçadão da Beira-Mar, por exemplo, jogando vôlei, pedalando ao redor da orla. A prática de atividades físicas é recomendada pela Organização Mundial da Saúde, principalmente nesse momento de pandemia, por fazer bem ao corpo e à mente. Mas para isso é necessário respeitar o distanciamento físico de até 2 metros. Essas imagens mostram que as pessoas não estão levando isso em consideração. Agora veja só essa imagem. No Vila do Mar, na região do Grande Pirambu, um jogo de futebol acontece como num dia comum. A partida é acompanhada de plateia, que não demonstra preocupação com a aglomeração no local. É possível ver que estão presentes pessoas de diversas idades, incluindo crianças. Atividades então coletivas como futebol, vôlei, basquete devem ser evitados. A bolinha de tênis, o voleibol, a bola de voleibol podem transmitir o vírus. Atividades de luta, nem pensar, né? Existe um contato forte. Além do risco de transmissão do novo coronavírus durante a prática coletiva de esportes, o médico alerta que é necessário evitar situações que exponham a pessoa a acidentes, para que não seja necessário ir ao hospital nessa época. Tem uma senhora que estava andando de bicicleta, caiu, foi apoiar com o punho ao solo, acabou tendo uma fratura do raio distal com desvio. Operamos, graças a Deus foi tudo bem. Para idosos, a recomendação vale também para prevenir acidentes domésticos. Principalmente no banheiro, então colocar barras de apoio nas laterais, aqueles tapetes antiderrapantes, né, de borrachados. A partir desta sexta-feira fica restrita a circulação de pessoas e veículos em vias e espaços públicos na capital. Praticar caminhadas, esportes e atividades físicas em espaços públicos de Fortaleza está proibido. A medida foi adotada para conter o avanço do coronavírus. Com as novas regras, como continuar se exercitando sem sair de casa? Atividades funcionais, mantém o seu tônus muscular, tá?
Dá para fazer atividades aeróbicas dentro de casa, usando esteira, o rolo numa bicicleta, né, que você fica parado com total segurança. E quem saiu de casa hoje pela manhã encontrou algumas barreiras e teve que justificar o motivo para estar fora de casa. Na Barra do Ceará, agentes da Guarda Municipal fiscalizavam veículos e davam orientações para as pessoas. A movimentação foi grande na Avenida Leste-Oeste, divisa de Fortaleza com Caucaia. Observe só a extensão do trânsito, tudo porque uma blitz de fiscalização foi colocada justamente neste ponto para checar a entrada e saída de veículos, tanto em Fortaleza quanto no município de Caucaia. Tá indo para onde? Deixar minha esposa no trabalho. Tá certo. Você achou o que dessa blitz? É bom. Você está com algum documento comprovando que você está em serviço? Tá no celular dele. Pegou sim, tá aqui. Como que é? Tá no celular dele. Tá no meu celular. Então, ou seja, está documentado? Exatamente. Essa blitz, ela ficará durante quanto tempo? A blitz iniciou hoje, desde as 0 horas, vai perdurar até o dia 20 de maio, de acordo com o decreto do prefeito. 24 horas? 24 horas por dia. Hoje vocês estão sendo tolerantes ou estão sendo rígidos? A abordagem é sempre educativa. A circulação de pessoas e veículos está sendo permitida para prestadores de serviços, atividades bancárias, questão de supermercado, acesso à farmácia, questões veterinárias, dentre outras exceções existentes no decreto. Mas a Guarda Municipal está sempre usando da questão do bom senso, né? Sempre lembrando que a desobediência a esse decreto também pode acarretar algumas sanções, seja de natureza civil, administrativa ou penal. Inspetor, o que vocês mais escutam aqui? Qual é a argumentação para um trânsito tão grande desse daí? Praticamente estamos vivendo um lockdown. A maior parte das pessoas que estão sendo abordadas realmente estão de serviço, estão apresentando o documento da empresa, crachás. Outros estão para questões de serviços bancários e alguns em umas situações mais diferenciadas, questões de... e vai estar indo para casa de um idoso para prestar algum auxílio, um familiar. Essas situações são as que a gente se depara mais no momento. E a partir deste sábado, então, serão mais rígidos, porque a gente observa que hoje vocês também estão fazendo esse trabalho de conscientização, né? Isso. Em algumas situações que realmente está caracterizado o deslocamento, a circulação, que não há necessidade, a gente está determinando que a pessoa faça o retorno e volte para o seu local de origem. Quantos profissionais estão trabalhando hoje para fazer essa barreira? Nessa blitz, no momento, a gente está contando com 30 guardas municipais, fiscalizando a via nos dois sentidos, Fortaleza-Caucaia e Caucaia-Fortaleza. E hoje de manhã teve muita movimentação também de veículos saindo de Maracanaú com destino a Fortaleza. O trânsito foi gigantesco no primeiro dia de lockdown para quem sai de Maracanaú com o propósito de entrar em Fortaleza. A barreira foi colocada bem aqui no balão do conjunto industrial, aonde está a divisa dos dois municípios. Polícia Militar e Guarda Municipal juntos para conscientizar, antes de tudo, os motoristas de que nós temos aí um decreto pela frente que para entrar na cidade só com muita justificativa. É assim que está funcionando. Fortaleza teve uma sexta-feira diferenciada. Aí fica uma dica. Vai entrar agora na cidade, só com documento na mão. E a Prefeitura de Sobral também decretou medidas mais rígidas para o isolamento social no município. As novas regras começaram a valer hoje. A maior rigidez no isolamento foi divulgado nas redes sociais do prefeito de Sobral, Ivo Gomes. No centro comercial da cidade, agora é permitido somente o funcionamento de bancos e farmácias. E o tráfego de veículos está proibido. O mercado público vai ser fechado a partir de amanhã. Para preservar a vida, o bom é ficar em casa. Hoje estou aqui na Caixa por necessidade, né? Porque eu tenho que receber meu benefício por conta da empresa.
A gente está afastado e tem que se alimentar, né? O horário de funcionamento dos bancos foi alterado. Agora é de meio-dia às 5 da tarde, o que pegou muita gente de surpresa. Não sabia não, é por isso que eu saí de casa, para vir correr perigo de vida. Só está faltando a organização. Eu concordo com isso que eles fizeram, não estou desconcordando, mas só está faltando a organização. Nos bairros com maior número de casos confirmados, a fiscalização vai ser intensificada e os supermercados e mercadinhos vão ter horário limitado de funcionamento. No restante do município, também estão proibidas as atividades não essenciais, mesmo que com expediente apenas interno. O serviço de drive-thru e o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos e pontos de venda. Os moradores só devem sair de casa para buscar serviços essenciais, como bancos, supermercados e farmácias. E a circulação de veículos particulares fica restrita a deslocamentos para atividades essenciais. As entradas e saídas da cidade estão sendo controladas. Com permissão de entrada apenas para residentes e pessoas que trabalham em serviços essenciais, além de alguns outros casos descritos no decreto, como pessoas que buscam atendimento médico e outros casos. O controle da circulação de veículos particulares na cidade, principalmente entre os bairros mais afetados pelo coronavírus, e por fim o fechamento de um perímetro em torno do centro comercial de Sobral. Se o senhor for algum mercantil, eu lhe oriento a ir somente no seu bairro, tá bom? Se deslocar ao centro só em último caso, só em serviços emergenciais essenciais. E somente nas últimas 24 horas, o estado somou mais de 2.000 novos casos confirmados de Covid-19 e 86 novas mortes. Vamos ver aqui no telão os dados atualizados? Olha só, agora são 14.467 casos confirmados em todo o estado, 10.128 somente em Fortaleza. 167 dos 184 municípios cearenses já têm registros da doença. E olha, aqui no Ceará já são 940 mortes, sendo 727 aqui em Fortaleza. Infelizmente, se continuar nesse ritmo, o Ceará pode atingir a triste marca de 1.000 mortes nesse fim de semana. E de acordo com a Secretaria da Saúde, a taxa de ocupação dos leitos de UTI nos hospitais públicos sob a gestão do Estado é de 98% em Fortaleza e 93% no Ceará inteiro. Já de acordo com a Associação dos Hospitais do Estado do Ceará, os leitos de UTIs das unidades particulares, que ontem estavam quase todos com a capacidade máxima atingida, eles informaram para a gente que houve uma melhoria de ontem para hoje, uma ótima notícia essa. As UTIs estão agora com cerca de 90% de ocupação, mas existem vagas disponíveis nos apartamentos. Por conta disso, o atendimento nas emergências, que tinha sido suspenso, já voltou ao normal. Coisa boa, né? E a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou um projeto de lei que prevê desconto nas mensalidades em escolas particulares do Ceará, de acordo com o nível de ensino de cada aluno. Sim, mas existe uma liminar na Justiça que obriga as escolas a oferecer um desconto fixo. O que será que vale então, hein, nesse caso? Quem vai explicar para a gente ao vivo é o repórter Marco Meirelles. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Pamela, Julião e todos que acompanham o Jornal Jangadeiro. Então, para todo mundo entender e não ficar nenhuma dúvida, hoje existe uma liminar, uma decisão da Justiça que concede um desconto de 30% na mensalidade escolar de alunos de 47 escolas particulares aqui de Fortaleza. Mas, ao mesmo tempo, foi aprovada na Assembleia Legislativa um projeto de lei que também determina descontos, só que de uma forma diferenciada. Esse desconto varia entre 5% e 30%, dependendo aí do porte da escola. Mas esse projeto de lei ainda precisa ser sancionado pelo governador do estado, Camilo Santana, e publicado em Diário Oficial. E é aí que entra a dúvida de muitos pais. Se esse projeto de lei for sancionado, se o governador do estado, Camilo Santana, aprovar essa lei, o que fica valendo? O que determina a decisão da Justiça, uma decisão anterior, ou o desconto que foi aprovado pelos deputados? Quem traz informações sobre esse assunto é a Sônia Cavalcante, que ela é presidente da Comissão de Educação e Cidadania da OAB Ceará. Ocorre que esta lei, ela ainda não foi sancionada. Momentaneamente, ela não existe. Existindo conflito entre a decisão judicial e a lei, prevalece aquela que é melhor atender aos consumidores. Se a lei for sancionada, ela passa a valer retroativamente a data de publicação do estado de emergência no Ceará
que foi no dia 16 de março. Agora, só para vocês terem uma ideia dessa diferença, a lei, ela passa a ser válida se aprovada para todas as escolas do estado do Ceará, enquanto a decisão da Justiça é válida hoje apenas para 47 escolas particulares aqui da capital. A defensora pública, Mariana Lobo, diz que nesse momento, enquanto existe essa indefinição, enquanto nada é definido, o que vale mesmo é a decisão da Justiça e ela deve sim ser cumprida. Toda decisão judicial deve e tem que ser cumprida. E ela está válida, devendo ser cumprida até que ela seja modificada por outra decisão judicial. Então, o que nós orientamos é que os pais de alunos entrem em contato com os estabelecimentos de ensino, solicitando o cumprimento da decisão judicial. É importante dizer que alguns estabelecimentos de ensino já se adiantaram e já lançaram informes aos seus consumidores, pais e alunos, informando como iriam cumprir a decisão judicial. Se o seu estabelecimento de ensino ainda não o fez, entre em contato pelos meios oficiais solicitando informações e, em caso de negativa, encaminha para a Defensoria Pública. Famílias atendidas pela Casa da Esperança estão sendo beneficiadas com a doação de um cartão alimentação para a compra de cestas básicas. Benefício que veio em boa hora, já que muita gente se encontra em dificuldades financeiras. Uma ajuda necessária. Muito bom, né? Porque posso estar ajudando as famílias que estão precisando. A Gislene, assim como a Lindalva, tem um filho acompanhado pela Casa da Esperança, que fica no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, e atende crianças, jovens e adultos com autismo. Com as atividades paradas por aqui por conta da pandemia, elas foram beneficiadas com um cartão no valor de R$100 para a compra de alimentação. Coração puro de alegria, né? Porque a dificuldade para nós, muitos pais, é enorme, né? E a gente, com mais um apoio desse da casa, faz com que a gente fique alegre. A gente está passando por uma situação difícil. Meu marido já ficou sem trabalho também, que eu acho que não é mais nem novidade, né, falar isso. E que, assim, a gente já está tendo que cortar bastante gastos para poder a gente conseguir ir se mantendo com a reserva que a gente tem. Mas a gente sabe que uma hora vai acabar e que toda ajuda que vem é bem-vinda. A ajuda para cerca de 500 famílias foi possível pela parceria da instituição com a Organização de Ajuda Humanitária Fraternidade Sem Fronteiras. A Fraternidade Sem Fronteiras é uma organização que realiza trabalhos em todo o planeta, levando comida para quem precisa, mas principalmente difundindo uma cultura de paz e solidariedade entre as pessoas. Então, nesse momento em que tem gente zombando da pandemia, colocando em risco a vida das pessoas, é muito legal juntar a nossa voz, a nossa cabeça e os nossos corações àqueles que zelam pela alegria do mundo. E o Dia das Mães desse ano vai ter que ser comemorado de uma forma bem diferente para preservar a vida na luta contra a pandemia da Covid-19. É verdade, mas além das celebrações em casa, muita gente aproveita a data para ir ao cemitério. Mas atenção, porque esse ano as visitas estão proibidas. Fortaleza possui 5 cemitérios públicos mantidos pela Prefeitura: Mucuripe, Messejana, Antônio Bezerra, Parangaba e Bom Jardim. Mas por causa da pandemia do novo coronavírus, a rotina foi alterada. E para atender ao decreto do governo do estado, divulgado esta semana, as visitas foram proibidas. Nos cemitérios particulares, a entrada de parentes também está proibida. De acordo com o decreto do nosso governador, nós não podemos receber visitas. Infelizmente, é um dia muito especial, mas é mais seguro ficar em casa. Não adianta vir para cá porque nós não podemos deixar entrar, porque a lei diz que não pode deixar entrar. Então, não venham, por favor, não venham, porque você vai estar arriscando a saúde dos seus filhos, seus irmãos, das pessoas que ficaram em casa, seus pais. Então, não venham, por favor. E a Secretaria Municipal da Gestão Regional de Fortaleza reforça que as visitas aos cemitérios públicos estão proibidas por lei por causa do decreto de isolamento para combater o novo coronavírus. Nesse período, o acesso deve ocorrer exclusivamente para a realização de sepultamentos, lembrando que os velórios também estão proibidos. A Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas de Fortaleza tem trabalhado com alunos presos que participam do programa de escolarização. O objetivo é dar sequência aos estudos dos internos neste período de pandemia.
As medidas são aplicadas para internos de escolaridade incompleta e que praticaram crimes com menor potencial ofensivo, oferecendo a eles a oportunidade de conclusão dos estudos. Hoje eu sei ler mais, estudar mais, ser mais companheiro, prestativo e escutar mais. E como é que se diz a educação? É o começo de tudo, é o pilar da sociedade. Esse ano, mesmo com o período de inscrição para isentos no Enem ter terminado em abril, houve tempo para inscrever os beneficiários de penas alternativas, que estudam nos centros educacionais para jovens e adultos. Nós acolhemos essas pessoas encaminhadas em 4 turmas, que vão desde o letramento até turmas do ensino médio. E buscamos, com trabalho em sala de aula, promover, valorizar o ser humano e a formação cidadã. E temos como objetivo mostrar que a educação é uma alternativa boa para a sociedade. A Vara de Penas e Medidas Alternativas já realizou o acompanhamento de mais de 9 mil pessoas. Atualmente, conta com 1.909 detentos em cumprimento de penas restritivas de direitos, prioritariamente com penas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. O acesso ao Enem abre um leque de possibilidades de mudança na vida desses beneficiários, bem como estimula o desenvolvimento pessoal e social dos beneficiários em pena alternativa. O programa de escolarização é motivo de grande alegria para a Vara de Pena Alternativa, uma vez que vários beneficiários em pena alternativa já foram reinseridos à sociedade por meio do acesso à educação. Familiares de Raí de Oliveira Cruz pedem justiça para a morte do rapaz que tinha 16 anos. Ele era jogador de futebol e foi assassinado após ter saído de casa para visitar a namorada. Raí de Oliveira Cruz Barbosa seguiu o sonho de ser jogador profissional de futebol. Estava na categoria de base do Ferroviário. Com 16 anos, tinha muitos sonhos. O sonho dele era jogar, jogava aqui, na Areninha. Ia treinar nos campos longe lá. Queria ser um jogador profissional. Jogador profissional ele. O jovem, que tinha o nome de jogador famoso, teve a trajetória interrompida pela violência. O corpo dele foi encontrado essa semana no bairro Janguruçu com sinais de tortura, segundo a família. Judiaram muito dele, bateram muito nele, tentaram queimar ele, fora as balas, os tiros, que foram demais, e justamente na área da cabeça. A família pede celeridade na investigação do caso, que ainda é misterioso. Raí desapareceu ao ir para a casa da namorada, uma jovem com quem tinha um relacionamento há cerca de um mês. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa está investigando o crime e afirma que denúncias anônimas sobre o caso podem ser feitas através do número 181. O Ferroviário Atlético Clube lamentou a morte do atleta e decretou luto oficial de 3 dias. O técnico do Sub-17 do clube falou sobre Raí de Oliveira Cruz Barbosa. Infelizmente, uma vida e um sonho que é interrompido de maneira precoce. É um garoto sonhador e todos nós do Ferroviário, do Sub-17 e todos que fazem parte do clube enviamos os nossos sentimentos à família. Nosso sentimento é que Deus conforte o coração de todos. E o que fica do Raí é a lembrança de um menino sonhador que sempre falava em ajudar a mãe, que sempre falava em ajudar a família e melhorar a situação financeira e que via dentro do futebol uma oportunidade para isso. Em instantes, o caso de uma mulher agredida pelo companheiro. Tudo foi gravado por ele e divulgado em redes sociais. E ainda a maneira certa de usar as máscaras. E ainda nessa edição, o recado do pequeno Luiz Gustavo. A gente volta já. A gente está de volta para falar do caso de uma mulher que foi agredida e exposta nas redes sociais pelo próprio marido e que está sendo investigado pela polícia do Rio Grande do Norte. O casal é cearense, mas as agressões aconteceram no estado Potiguar. As investigações se iniciaram após a polícia aqui do Ceará ser notificada sobre a violência. Foi a própria vítima que relatou a história de agressão nas redes sociais. A mulher diz que foi dopada e agredida pelo então marido. Fotos tiradas por ele mostram os hematomas na vítima. Em um vídeo gravado no quarto, ele visivelmente alterado zomba da ex-companheira. Aí, ó.
Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A vítima tem quase 100 mil seguidores, é empresária e logo recebeu milhares de comentários de apoio e indignação às agressões sofridas. Depois de ser marcada nas postagens, a Polícia Civil do Ceará identificou as duas pessoas que aparecem no vídeo. O casal é natural do município de Caririaçu, mas as agressões aconteceram no Rio Grande do Norte e teriam acontecido em fevereiro. A Polícia Potiguar já estava investigando o caso. Nós já encaminhamos a vítima para o acompanhamento psicossocial desse município de Caririaçu e, como a vítima manifestou o seu desejo de solicitar medidas protetivas, nós enviamos para a Justiça essa solicitação de medidas protetivas para que a vítima se sinta um pouco mais acolhida. Vamos encaminhar esse procedimento, esses depoimentos para a Delegacia do Estado do Rio Grande do Norte, a fim de subsidiar a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte para apurar esses fatos. Por meio de nota, a Polícia Civil de Natal informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher, que as investigações estão em andamento e correm sob sigilo. A gente volta a falar do novo decreto que deixou o isolamento mais rígido. Ele também impossibilita a continuidade de obras nas vias de Fortaleza. Na manhã de hoje foi liberada a faixa de tráfego junto ao Canteiro Central, no sentido Sertão-Praia, na Avenida Alberto Craveiro. Agora está interditada a faixa próxima ao Macro. Os veículos que vêm do Castelão e da Avenida do Aeroporto não podem mais pegar a alça à direita para acessar a BR-116 em direção à Messejana. A orientação é que os condutores utilizem o viaduto da BR-116 e as outras alças indicadas pela sinalização. Mas o trânsito ficou confuso e muitos motoristas deram um jeitinho de fazer o retorno irregular. A população reclama dos transtornos. Horrível, muito horrível mesmo, porque aqui, além dos buracos, a gente acaba com a frente do carro. Tá muito difícil, viu? E quando chove, aí que fica mesmo. Muito complicado. Por conta da nova interdição, os ônibus estão parando embaixo da passarela, já que não tem acesso à parada. A obra aqui começou em maio de 2019 e tinha um prazo inicial para ser entregue em 12 meses. O primeiro atraso veio com as chuvas. E agora, mais uma paralisação nos serviços por conta da ampliação do decreto de quarentena, que vai até o dia 20 de maio e impossibilita a continuidade deste tipo de obra. Os últimos serviços da construção do novo sistema de drenagem e pavimentação da avenida foram realizados ontem à noite. Segundo a Prefeitura, 80% da obra já está concluída. Com a obrigatoriedade do uso de máscaras, quem pratica atividade física ao ar livre deve ficar atento às recomendações médicas. Isso porque o uso incorreto dessa proteção pode aumentar as chances de contaminação e ainda causar mal-estar durante os treinos. E olha que boa notícia, 27 agências da Caixa Econômica vão abrir em todo o estado neste sábado. Atenção para os horários, das 8 da manhã até o meio-dia. Aqui em Fortaleza serão 8 agências, 2 na Aldeota, 2 no centro, uma no Conjunto Ceará, uma em Messejana, uma na Parangaba e outra no bairro São Gerardo. Não esqueçam do uso de máscaras e do álcool em gel. Hoje é o Dia Internacional de Atenção à Pessoa com Lúpus, data de conscientização, já que boa parte da população desconhece essa doença e suas complicações. Os primeiros sintomas do lúpus apareceram para Iane há aproximadamente 10 anos. Logo, ela procurou um reumatologista e descobriu a doença numa fase leve. Isso me ajudou muito a entrar em remissão, que é o estágio da doença que não existe a manifestação lúpica. Infelizmente, como é uma doença de difícil diagnóstico, muitas pessoas já descobrem que têm o lúpus em uma fase mais agravada da doença, e isso faz com que dificulte a qualidade de vida desse paciente. O lúpus é uma doença autoimune. O sistema imunológico reage contra as células da pessoa, causando danos a órgãos internos, articulações e pele. O corpo produz anticorpos contra ele mesmo, né? As articulações são muito acometidas nessa doença
E uma coisa que a gente pode fazer para ajudar muito no tratamento são exercícios excêntricos e isométricos, né? Tem vários estudos que mostram que fortalecimento muscular ajuda no controle da dor, é capaz até de reduzir a quantidade de medicação que a pessoa precisa tomar. Estima-se que pelo menos 5 milhões de pessoas tenham lúpus no mundo, sendo aproximadamente 200 mil somente no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. 90% desse total são mulheres, entre 15 e 44 anos. Apesar disso, a doença ainda é desconhecida por uma grande parcela da população. O tratamento da lúpus é contínuo e uma das medicações que ajuda no controle da doença é a cloroquina. O medicamento tem sido usado também no tratamento de pacientes com Covid-19, mas a busca desenfreada em farmácias tem afetado a vida de diversos pacientes com doenças crônicas. Desde março, a cloroquina só pode ser vendida com receita médica. E isso gerou um pânico muito grande para nós que fazemos o uso contínuo dessa medicação, visto que nós dependemos dela para continuar tendo uma boa qualidade de vida. Em hipótese nenhuma deixar de tomar o medicamento, uma vez que com o auxílio desses medicamentos a gente consegue controlar a atividade inflamatória da doença. Essa dermatologista reforça que os cuidados com os pacientes que têm lúpus precisam ser cumpridos, principalmente neste período de pandemia do novo coronavírus. Mantenha, se não possível, a consulta médica presencial, que ele deve ser acompanhado regularmente, ele entra em contato com o médico pela telemedicina e manter os exames de sangue também para avaliar a repercussão da doença, manter o cuidado do uso do filtro solar, uma vez que o sol, ele causa lesões de pele, causa inflamação, causa ativação da doença. O Ceará é o 6º estado do país com o maior número de testes de Covid-19 realizados. O assunto é destaque das redes sociais do Tribuna do Ceará. A Roberta Tavares conta pra gente. Oi, boa tarde. Nós publicamos nas redes sociais do Tribuna do Ceará um levantamento que mostra o Ceará como o 6º estado que mais faz testes de coronavírus do país. Os dados são do Ministério da Saúde e ao todo já foram mais de 17 mil testes desde março. Em primeiro lugar aparece São Paulo com 65 mil. Até quarta-feira, em relação a casos confirmados, o Ceará ocupava a 3ª posição com mais de 12 mil casos. E como esses números estão aumentando aqui no estado, já teve prefeitura do interior que aderiu ao toque de recolher. Massapê, distante 250 quilômetros de Fortaleza, decretou que toda a população deve se recolher a partir das 8 da noite. A norma é válida até o dia 20 de maio e por lá até o transporte também sofreu alteração. Para você ver todas as informações, acesse as nossas redes sociais no @Tribuna do Ceará. Um bom fim de semana a todos. Tchau! Domingo é o Dia das Mães, é aquele momento para retribuir todo o amor e carinho que recebemos delas. E este ano, muitas famílias vão reinventar as demonstrações de afeto por causa do distanciamento social. A reportagem que você vai acompanhar agora vai mostrar como os filhos estão se preparando para não deixar passar em branco esse dia tão especial. Uma data especial, digna de surpresas. Dia de reunir os irmãos e celebrar a maternidade de Dona Maria, que tem 4 filhos e mora em Beberibe, no interior do Ceará. O Dia das Mães sempre foi motivo de festa na família, mas este ano, por conta da pandemia, vai ser diferente. Em 39 anos, esse é o primeiro Dia das Mães que a gente não vai passar juntas, né, mãe? Diante dessa pandemia, a gente vai ter que ficar distante e que o seu Dia das Mães seja especial, mesmo a senhora estando longe dos seus filhos, que Deus leve um refrigério para a senhora na sua alma, que a senhora saiba que a senhora tem a gente torcendo que isso passe para a gente poder se abraçar, se beijar. E eu vim te desejar um feliz Dia das Mães, te amo muito, beijo. O problema da distância vai ser comum a muitos filhos e mães. Mas isso não impede o afeto de ultrapassar fronteiras e chegar ao coração de quem merece o nosso reconhecimento todos os dias.
Érica já se declarou a Dona Elizabeth. Agradecer a senhora pelas intercessões, pela sua oração na meia-noite, na madrugada. Todos os livramentos que eu sei que o Senhor tem nos dado através da sua oração, pela sua generosidade, mesmo nesse período de pandemia, toda hora perguntando o que a gente está precisando, tentando suprir de alguma maneira. E dizer que a gente está morrendo de saudade. Eu sei que a senhora tá, que não aguenta de saudade dos netos, mas estão todos bem, com saúde. E já a gente vai estar junto de novo. Eu te amo muito, a Nara também te ama, o Thiago também te ama. E que o Senhor te guarde e te esconda dessa pandemia. Thaís tem um filho de 12 anos e pela primeira vez o amor de mãe afastou os dois. A decisão de mandar Vinícius para a casa de uma tia foi para preservar a saúde do garoto, pois a mãe está trabalhando durante a quarentena. Em casas separadas, as comemorações do próximo domingo vão contar com a ajuda da tecnologia. Será um almoço por videochamada, será um abraço virtual, será um beijo virtual, mas torcendo para que isso tudo logo passe, acabe e que a gente possa voltar a ficar juntos e comemorar. Mas se você vai ter o privilégio de passar esse Dia das Mães ao lado da sua mãe, aproveita e capricha nas demonstrações de amor. Sem problema se não deu para comprar presente, ela vai entender. Especial mesmo é valorizar os momentos ao lado dela. Dizer para ela o quanto ela é importante, o quanto tu ama ela. E para pessoas que estão com as suas mãezinhas longe, manda aquela mensagem de amor, aquela declaração, que eu tenho certeza que ela vai ficar feliz. Um beijo, mãe, te amo muito. Este ano vai ser preciso ressignificar o Dia das Mães e a criatividade pode ser um ingrediente importante. Que tal você mesmo preparar um presente para ela? O meu presente para ela vai ser um bolo que eu vou fazer todo confeitado, vou ver se eu consigo fazer com o nome dela. E eu espero que ela goste muito. Eu vou fazer um cartaz bem grande para minha mãe. Eu vou dar um presente surpresa para ela, vou cozinhar para ela. Vamos passar o Dia das Mães juntinhos. Júlia decidiu retribuir o cuidado diário da mãe com um simples e especial ficar junto. E o meu presente que eu vou dar para ela é ficar com ela junto com toda a minha família. E mais uma coisa, fiquem em casa. Eu desejo um feliz Dia das Mães. Em instantes, um recadinho mais do que especial do pequeno Luiz Gustavo. É um instante só. A gente está de volta e agora com um recado especial da cantora Tiziana de Paula. Vamos ver. Olá, povo de Deus, eu sou Tiziana de Paula, você que está acompanhando o Jornal Jangadeiro. Amanhã a gente tem um encontro marcado com muita música, muita oração, um encontro de muita fé. Faz em mim morada, ajuda-me a caminhar. Amanhã eu espero todos vocês, às 8 da manhã, aqui na tela da TV Jangadeiro. Quero nos teus braços me entregar. A gente reforça que o especial Tiziana de Paula vai ao ar amanhã às 8 da manhã aqui na TV Jangadeiro. Então reúne a família na sala de casa para esse momento de fé e adoração. E agora chegou a hora de conversar com Nonato Albuquerque. Oi, Nonato, qual a mensagem de hoje? Boa tarde. Pamela, boa sexta-feira para todo mundo que está acompanhando. Nós passamos tanto tempo achando ser correto levar a vida do jeito que a gente bem queria, não levando em conta sequer os cuidados mais simples, básicos de higiene, como o lavar as mãos, que bastou um vírus para nos ensinar a coisa mais elementar. Sempre ouvimos dizer que o exemplo de casa vai à praça. E levamos para a praça maus exemplos. Foi preciso que um pequeno vírus nos mandasse de volta para casa e reaprender tudo o que havíamos esquecidos. Esquecemos de ser solidários, de ser menos intolerantes, de ser mais rigorosos conosco do que condenar os outros. As regras rígidas que a partir de agora estamos enfrentando é um curso que vai nos levar de volta às ruas, ao trabalho,
ao ganho pela sobrevivência, vai nos levar de volta à vida. Um amigo de ideal religioso nosso escreveu algo que todos precisamos ouvir. Ele diz: quis o destino que um vírus revelasse de forma ainda mais acentuada a diferença que separa o bom senso do fanatismo, a ciência do achismo, a solidariedade do egoísmo, a empatia da sociopatia, o CNPJ do CPF. O Brasil está na UTI e precisa com urgência de um respirador. O povo é a solução para isso. Ficando em casa e reaprendendo as lições que no passado pareciam exigência de nossas mães. Menino, não faz isso. Menino, vai para dentro. Menino, olha isso. Elas sabiam de tudo. Por isso ganharam o segundo domingo de maio, que se aproxima. Feliz Dia das Mães, para as nossas, para todas. Obrigado, Nonato. Um ótimo fim de semana para você. É isso, e um feliz Dia das Mães para vocês também. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Tenha um excelente fim de semana e não se esqueça de ficar em casa. É isso, fique em casa, nunca esqueça disso. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, às 11h45 da manhã. E no fim de semana você fica bem informado, acompanhando as redes sociais do Tribuna do Ceará. Mas antes de encerrar, a gente vai ver o recadinho do Luiz Gustavo, de apenas 5 anos, que ensina como devemos nos prevenir da Covid-19. Tente ficar em casa, sabe por quê? Porque lá no meio da rua tá acontecendo um problema. O vírus chegou. Então fique em casa para se proteger do vírus e também passe bem álcool gel por 100%. Mas, então, porque o vírus é muito perigoso e tem tosse, espirro, então fique em casa.